Clubes da Europa de olho em Walacian. Multa baixa liga sinal de alerta no Flamengo. Jornais alemães menosprezam o Flamengo e dizem que clube rubro-negro já está eliminado. Felipe Luiz completa 50 jogos comandando o Mengão. Essas e outras a partir de agora no seu canal Raflamelo. Cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal. Continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão, é muito importante a sua inscrição para o crescimento do nosso canal. Não se esqueça sempre de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Flamelo 81 na sua gente? Vem comigo, assiste até o final, não pule esse cama à parte, porque tem muita informação do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Uma excelente quinta-feira para você e para toda a sua família. Todos os brasileiros classificados para a fase mata-mata da Copa do Mundo de Clubes. E todos os argentinos eliminados. Tchau, Boca. Tchau, River. Adiós, hermanos. Tentem na próxima, né? O futebol brasileiro em alta, o futebol argentino em baixo, o River ontem eliminado, né, ao ser derrotado para a Inter de Milão por 2-0, e teve briga no final do jogo, que negócio de maluco, né? Olha, e o nosso melhor aplicativo de análises, jogos, números, o SofaScore, que você pode baixar de forma gratuita. É só apontar a câmera do seu celular para esse QR Code ou clicar no link que está aqui no comentário fixado de graça, não paga nada, e você vai ter muitas informações não só do Flamengo, mas de tudo que acontece no mundo da bola. E aqui a imagem de hoje do SofaScore já traz aí o chaveamento dos clubes. Olha aí. Palmeiras enfrenta o Botafogo, PSG enfrenta o Inter Miami, Benfica vai enfrentar o Chelsea, o Flamengo o Bayern de Munique. A Inter de Milão vai pegar o Fluminense, o Borussia vai pegar aí o Monterrey do México, e ainda tem dois quadros que estão aí, né, para preencher. Juventus e Salzburg pode ir para o lado do Palmeiras, do Botafogo e do Fluminense, e Real Madrid e City. Meu Deus, pode ir para o lado do Flamengo. Para isso acontecer, o Real tem que se classificar em primeiro e o City tem que se classificar em segundo. O City está no grupo da Juventus. A Juventus é líder e hoje se enfrentam. Se o City vencer a Juventus, isso aqui muda. O City vai para o outro lado como líder enfrentar o Salzburg. E o Real Madrid permanece no lado do Flamengo, se classificar em primeiro e enfrenta a Juventus. Não tem essa. O lado do Flamengo é uma verdadeira Champions League. O lado do Botafogo e do Fluminense tem aí dois europeus, né? Que é o Chelsea, que o Flamengo venceu, e Inter de Milão, que é o adversário do Fluminense, já está definido, e pode ter mais um europeu, mais dois europeus lá embaixo, Juventus e Salzburg, ou City e Salzburg. É a Copa do Mundo de Clubes, meus amigos, não tem jogo fácil. Bom, o Flamengo está oficialmente de casa nova nos Estados Unidos. Depois de frequentar aí a Universidade de Stockton, nas primeiras rodadas, né, na fase de grupos, em Atlantic City, o novo QG do Flamengo agora é um complexo da Disney. Inclusive a gente vai mostrar aqui nas imagens. O local escolhido pelo Flamengo foi o Complexo Esportivo ESPN Wide World of Sports, que pertence à Disney. Na terra dos mais famosos parques de diversão do mundo, a estrutura colocada à disposição do clube parece até um desses parques. O local existe desde 97, conta com mais de 890 mil metros quadrados e possui ao todo 30 campos, sendo 17 deles de futebol. E, curiosamente, o Flamengo vai dividir o espaço com o seu adversário. O Bayern de Munique também vai treinar no complexo a partir de hoje, quinta-feira. No primeiro treino de preparação para as oitavas, o Flamengo não teve em campo os jogadores que começaram a partida contra o Los Angeles na véspera, pois eles fizeram um trabalho regenerativo no ginásio. Mas como o Felipe Luiz escalou um time misto, né, da base que pode ser considerada titular aí, apenas Rossi, Ortiz, Alexandro, Arrascaeta e Luiz Araújo, iniciaram a partida na última rodada da fase de grupos. Vários titulares treinaram no gramado
nesta quarta e foram tietados por crianças que frequentavam o local. O Flamengo terá mais 3 sessões de treinos antes de viajar na tarde de sábado para Miami, palco do jogo do próximo domingo, valendo uma vaga nas quartas de final do Mundial FIFA. Nesta quinta-feira, o Bayern de Munique treina pela manhã, nesse mesmo complexo esportivo, enquanto o Flamengo tem atividade marcada para a parte da tarde. Vocês viram aí a estrutura? Rapaz! 30 campos, 17 de futebol. O Flamengo parece aí que tá na Disney. Parece não, tá na Disney. Bom, a gente vai trazer aqui uma informação. Eu, inclusive, me preparei para falar sobre isso, porque eu não gosto de ver essas coisas, né? Os jornais alemães, por eles, nem precisa ter confronto. O Bayern já passou pelo Flamengo, já está na próxima fase, e esses jornais estão dizendo que a preocupação do Bayern é contra o PSG. Olha isso. Salto alto, soberba, eles nem passaram pelo Flamengo ainda. Mas a mídia alemã está destacando esse favoritismo e menosprezando, né, o Flamengo, tratando como um nada, como um aquecimento, um treino qualquer para o Bayern de Munique. Eu já vi esse filme, hein? A gente pegou aqui um dos principais jornais da Alemanha, o jornal Bild, né, que chamou a atenção e disse que o jogo Bayern de Munique e Flamengo será um aquecimento para o Bayern, sugerindo que adversários mais difíceis viriam depois, como o PSG ou o Real Madrid. Isso aí gerou uma polêmica danada, com alguns vendo com desrespeito, né, ao Flamengo, que tem aí forte desempenho, foi líder do grupo D, venceu o Chelsea da maneira que foi, né, colocando aí os ingleses na roda. E essa declaração aí pegou muito mal, uma declaração menosprezando o Flamengo, o time adversário do Bayern de Munique, para esse jogo de domingo. E aí muita gente ficou aí triste com essas reportagens da Alemanha e mostrando um pouco essa soberba, né? Essa superioridade. E tem que tomar muito cuidado com essas coisas, porque isso aí precede a queda. Na maioria das vezes isso acontece. Eu acho que o Flamengo vai estudar bastante o Bayern. Felipe Luiz é um cara atencioso, inteligente, estudioso. E isso aqui precisa servir de combustível para os jogadores. Tem que pegar todos os jornais da Alemanha que fizeram esse tipo de matéria e colocar no vestiário para os jogadores do Flamengo. Aqui, ó, não precisa nem ter jogo. O Bayern já passou. Olha aqui, tratando o jogo como um aquecimento, um treino de luxo. Para ver se isso deixa o jogador mais mordido. É claro que o Flamengo vai entrar muito mordido, já está sabendo já. Isso já viralizou no mundo, né, o que esses jornais alemães fizeram. Agora, é claro, né, que isso aí gera um incentivo a mais. O jogador que já entra com raça, entra ligado, entra mordido, ele vai entrar ainda mais para ir com tudo para cima do Bayern de Munique. Eu já disse, gente, não é nenhum bicho papão. O time do Bayern não é nenhuma máquina. Não é impossível, né? É um jogo que tem Flamengo 50% de chance e o Bayern de Munique 50% de chance. Igual. Quem tiver melhor vence. O Flamengo tem chance de passar por cima do Bayern de Munique. E eu quero muito vencer o Bayern e esfregar na cara desses alemães que fizeram aí as capas desses jornais aí, menosprezando o Flamengo, tirando o Flamengo como um nada. O Flamengo tem que dar a resposta dentro de campo e mostrar para eles o que é Flamengo. Isso aqui é Flamengo. Eu estou muito confiante aí nessa vitória, nessa classificação para as quartas de final. Gente, o Real Madrid não está interessado em Wallace Jan do Flamengo. Ontem, inclusive, eu vi algumas notícias falando sobre um possível interesse, uma sondagem do Real Madrid. Olha, o jovem faz um surpreendente Mundial de Clubes. Já tem 2 gols, é um dos artilheiros do Flamengo. Inclusive, a gente trouxe aqui, né, que o Wallace Jan será o grande reforço caseiro do técnico Felipe Luiz. Felipe Luiz comemorando muito essa evolução, virou um coringa, virou um xodó, um talismã, entra ali no segundo tempo, o garoto entra a 1000 por hora e nos 2 últimos jogos marcou gols contra o Chelsea e contra o Los Angeles, mas o Real Madrid ainda não tem interesse, né? Ainda não tem interesse. Quem tem interesse no Wallace Jan é o Wolverhampton, da Inglaterra. Inclusive, já houve um contato dos ingleses
por Wallace Young. Essa consulta do time da Premier League aconteceu diretamente com Cláudio Guadano, que cuida da carreira aí do jovem atleta, mas por hora foi apenas uma consulta, nada avançado, não foi proposta, foi nada, eles consultaram. E aí, como é que tá a situação do Wallace Young? Aí souberam da multa. Aí é que mora o perigo. Aí é que o Flamengo liga o sinal de alerta. O Wallace Young tem uma multa baixíssima, o que pode resultar aí em uma saída por valores entre 50 e 33 milhões de reais para o mercado nacional e 40 milhões de euros, 260 milhões de reais para o mercado internacional. Isso aqui é multa baixa, gente. A gente sabe que jogador do meio para frente, principalmente jogador ofensivo, ele vale muito mais do que um jogador defensivo. E se o Flamengo estipula aí um valor de 30 milhões de euros para vender o Wesley, né, que é menos valorizado que um jogador da frente, 40 milhões de euros a multa rescisória do Wallace Young é muito baixa, é muito baixa. Essa multa tinha que ser pelo menos de 60 milhões de euros para cima. Óbvio que ninguém paga a multa. E isso aí é que liga o sinal de alerta. Eles pagam bem abaixo da multa. E se a multa do Wallace Young é de 40 milhões, eles vão querer dar 20 milhões. Né? E aí realmente vai ser muito ruim perder um jovem promissor, um garoto que está arrebentando na Copa do Mundo de Clubes por esses valores. Pelo fato de nunca ter sentado com o Flamengo para uma renovação contratual, o Wallace Young ainda tem salário de base no time carioca, olha isso. Recebe salário de base o Wallace Young, 15, 20 mil reais. Né? A diretoria do Flamengo ainda não discutiu uma renovação contratual, pois o que está em foco agora é a Copa do Mundo de Clubes. E a tendência é que as possíveis conversas para uma renovação aconteçam após a Copa do Mundo de Clubes FIFA. O Felipe Luiz falou sobre o contrato do Wallace Young, sobre essa multa rescisória para o exterior, que é de 40 milhões de euros, e disse: preocupação nenhuma, está bem protegido pelo Flamengo, com certeza tem um contrato bem protegido. É um jogador que temos confiança muito grande, um cara que tem fome de vencer, uma ambição e luta diariamente para conseguir o objetivo dele. Ainda tem muita margem de evolução e o primeiro passo é o que está fazendo no dia a dia. Ele quer mais que ninguém, trabalha mais que ninguém. Fico muito feliz, porque para mim ele já era, mas hoje se torna uma realidade para o torcedor. É um jogador muito importante, que nos dá tanta polivalência e uma das coisas mais necessárias para um jogador de ataque, que é o gol. Estou muito feliz por ele, espero que continue evoluindo a cada dia. Na partida contra o Los Angeles FC, Felipe Luiz completou aí 50 jogos no comando do Flamengo. Mas deixa aqui nos comentários, antes da gente falar do Felipe, sobre o Wallace Young. O que você acha dessa multa? É uma multa baixa? Você negociaria o Wallace Young hoje ou não, por nenhum valor? Deixa aí nos comentários, porque a sua opinião é muito importante. E é ruim, né? Porque o garoto nem titular é. A gente perder um coringa desse, um talismã desse que entra e resolve os jogos, sem antes ele assumir uma titularidade, a gente vê mais do Wallace Young em campo, é realmente muito prejudicial para quem gosta de futebol, né? E principalmente para quem é Mengão. Mas por enquanto nenhuma proposta. Alguns clubes europeus observam a situação do Wallace Young. Eu fico imaginando se o Flamengo ganhar o Bayern de Munique com o gol do Wallace Young. Pelo amor de Deus! Ai, meu Deus do céu! Eu quero ganhar, não importa como. Bom, o Felipe Luiz completou 50 jogos à frente do Flamengo na última partida contra o Los Angeles FC. Vamos aos números do treinador para o torcedor acompanhar e ficar de boca aberta. 50 jogos do Mr. Filipinho e apenas 3 derrotas. Que loucura, hein, gente? Que loucura. 50 jogos e só 3 derrotas. Foram 33 vitórias e 14 empates. 89 gols marcados e 24 gols sofridos. 76,2% de aproveitamento. Parabéns, Felipe Luiz. Ainda é um treinador jovem, promissor, tem tudo para ser um dos maiores treinadores do mundo, mas esses números são surpreendentes. Ele faz hoje um trabalho excelente à frente do Flamengo. Assumiu a equipe no ano passado e olha, 50 jogos, 3 derrotas, 33 vitórias e 14 empates. Parabéns, Filipinho. Vamos com tudo, hein?
mais conquistas aí, mais vitórias, mais títulos e tudo de bom para você à frente do nosso Mengão. Grande abraço, eu volto ainda hoje com muitas novidades do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Se você chegou até aqui, é muito importante seu like, seu joinha ajuda demais os nossos vídeos, ajuda demais o nosso canal. Grande abraço, saudações, bate no peito e diz: isso aqui é Flamengo, valeu!